O Rigby é um personagem melhor que o Mordecai? É impossível fazer um vídeo sobre apenas um show sem falar da relação do Mordecai e do Rigby, né? Até porque eles são os personagens principais do desenho. Logo no primeiro episódio você vê que esses caras são amigos, tipo, muito amigos, tá ligado? Isso acontece pelo fato de que os dois são muito idiotas. Só que desde o início fica muito claro que o Mordecai é muito mais inteligente e responsável que o Rigby, o que não é muita coisa, sinceramente. Nos primeiros episódios não tem outras palavras pra descrever o Rigby a não ser guaxinim filho da puta. Não, é sério, esse cara consegue tomar 50 decisões ruins por segundo, tipo, literalmente preferir liberar um demônio ancestral do que fazer uma tarefa que duraria no máximo 20 minutos. Além de outras decisões questionáveis que a gente ainda vai ver nesse vídeo. Mas aí depois de tudo isso você me pergunta o porquê que eu acho o Rigby um dos melhores personagens da ficção. Como eu falei antes, nas primeiras temporadas o Rigby é um arrombado. E sinceramente, até uma pessoa ruim. Não uma pessoa literalmente, né? Um guaxinim muito ruim. Ele tá sempre fugindo de toda e qualquer responsabilidade, ele não aspira nada na vida dele, o que faz com que quando a gente compara ele com o Mordecai, o nosso primeiro pensamento é que o Rigby tá atrasando a vida do cara. Pra mim, o primeiro episódio importante pra gente começar a entender o Rigby é o Maior Esperto, onde o episódio inteiro o Mordecai zoa o Rigby porque ele não tem ensino médio completo. E aqui a gente vê que o Rigby é um cara que não tomou as melhores decisões na vida dele, mas ele não tá necessariamente feliz com isso. E o Mordecai é um cara que gosta de se sentir superior ao Rigby, porque mesmo que os dois estejam na mesma situação, trabalhando no mesmo emprego, morando no mesmo lugar, o Mordecai ainda tem coisa que o Rigby não tem. Nesse caso, o certificado de conclusão do ensino médio e formação no Senai. Mas isso quer dizer que o Rigby é só um cara legal e o Mordecai é um vilão? Não. Na verdade, o Rigby da primeira temporada é um personagem completamente odiável. Ele vive tomando as piores decisões e é o culpado da maioria dos problemas que acontecem. E ele nunca admite a culpa, que também acaba caindo nas costas do Mordecai porque foda-se. O mesmo comportamento dos dois acontece na segunda temporada. Só que aqui a gente tem um dos eventos mais controversos desse desenho, que é no episódio Tá Na Hora, onde o Rigby, que tá cansado do Mordecai não fazer nada pra sair com a Margaret, decide convidar ela pro encontro, pra fazer ciúmes no Mordecai. O que deixa o Mordecai muito puto e o cabra decide que a solução mais razoável pro problema é assassinar o Rigby a sangue frio. Ele volta no tempo e resolve tudo, mas eu acho que empurrar o seu amigo pro vazio temporal não tá no top 10 coisas foda que alguém podia fazer. Inclusive, curiosidade aí, o Rigby morre 2 vezes só nessa temporada. Essa temporada contradiz muito com a terceira, porque independente de tudo que eu falei antes, mostra que o Mordecai e o Rigby são melhores amigos, e que eles se importam um com o outro, principalmente no episódio do Ovo Excelente, que o Mordecai tá disposto a morrer por conta de um boneco que o Rigby queria muito. Mas no geral, o que mais marca essa temporada é o início da relação do Mordecai com a Margaret, que começa a evoluir de nada pra porra nenhuma. Aqui a gente também é apresentado pra CJ, vulgo melhor personagem, nunca errou, bateu pênalti, salvou, que é outro interesse amoroso do Mordecai, depois que ele acha que a Margaret vai casar. E simplesmente abandona a mina, porque foda-se. Nesse momento a gente vê que o Mordecai é um cara muito paia, porque ele ignora os sentimentos da CJ, que se você prestar atenção, é igual ele ignora as capacidades do Rigby. Pra ele não é comum se colocar no lugar de ninguém, até porque é muito mais fácil ele ficar na zona de conforto dele. Depois dos acontecimentos, o Mordecai e a Margaret começam a se aproximar cada vez mais, e eles saem de porra nenhuma pra ficando sério. E o Rigby apoia 100% o amigo dele, inclusive aceita sair com a Eileen só pra facilitar a vida do Mordecai, que simplesmente não consegue formular mais de 2 palavras na frente de uma mulher. Essa temporada é basicamente o Mordecai e a Margaret. Então o Rigby fica meio escanteado. Mas já é muito interessante destacar aqui que o Rigby deixou de ser aquele personagem da primeira e segunda temporada. Ele tá muito mais gostável e tem pontos muito válidos quanto a relação do Mordecai com a Margaret. Esses conselhos, inclusive, acabam fazendo com que o Mordecai decida pedir a Margaret namoro finalmente, mesmo sabendo que ela vai se mudar pra faculdade de jornalismo. E isso acaba tão bem quanto você imagina. Depois dessa decepção amorosa, o Rigby é o primeiro a tentar consolar o amigo dele. Então eu imagino que daqui pra frente, o Mordecai vai utilizar esse momento pra aprender a ser uma pessoa melhor. A gente já começa a quinta temporada com o Mordecai em depressão severa. Ele ainda não superou o fato da Margaret ter ido pra faculdade, então ele passa o dia inteiro ouvindo 3 Days Grace e Paramore no escuro. Mas isso não dura muito porque com a ajuda do Rigby e de todo mundo do parque, ele consegue voltar a viver e seguir em frente, até ele encontrar um suéter da Margaret e achar que era um tipo de código da Vinci pra ele visitar ela na faculdade. Como um bom amigo, o Rigby tenta impedir o parceiro dele, que tava em uma depressão severa, de se colocar na mesma situação. E como o Mordecai reage? Largando o Rigby no meio da estrada.
Isso é tipo você falar pro seu amigo pra ele parar de comer urânio e ele jogar uma impressora industrial na sua avó. E a parte mais zoada disso tudo é que o Rigby ainda se esforça pra impedir o Mordecai até o último segundo, que por intervenção divina ele desiste. Depois de toda a situação com a Margaret, o Mordecai acaba se resolvendo com a CJ e eles voltam a sair. E eu com certeza espero que nada vai dar errado dessa vez. Mas não é só de Mordecai e CJ que vive essa temporada. O Rigby e a Eileen estão ficando cada vez mais próximos desde a terceira temporada, e é claro a evolução do Rigby, que respeita muito a Eileen e a amizade que eles têm. Falando no Rigby, nessa temporada a gente tem um episódio muito interessante, que eu vejo pouca gente falando, que é o episódio do burrito no céu. Por mais que seja um episódio muito bobo, quando eu falo em voz alta assim, é muito bom ver que o Rigby é um cara que ainda se importa com a imagem que ele vai deixar pra trás, que ele se arrepende das decisões que ele tomou antes na vida dele, principalmente na época do colégio, já que ele não terminou o ensino médio e ele sente que tem que se provar pros outros constantemente, que também é exatamente o que acontece no episódio Serviço de Pintura. O Rigby quer mostrar que ele consegue lidar com as coisas sem o Mordecai, mesmo que isso acabe saindo completamente do controle, porque aparentemente tinta invisível não era o bagulho em 2013. Mas talvez em 2024... O primeiro episódio importante dessa temporada é o Lift With Your Back. Nesse episódio, o Rigby mostra pra todo mundo do parque que ele é tão capaz quanto todo mundo. Então ele se demite só pra mostrar que ele consegue um salário em qualquer outro emprego. Aqui a gente vê um dos traços mais fortes do Rigby, que é a persistência do cara. Porque mesmo com tudo dando errado e ele se fudendo, ele ainda termina o trabalho. Talvez com lesões irreparáveis e um quadro clínico irrecuperável. E logo depois desse episódio a gente tem outra pedrada, com o episódio do Rigby instalando uma TV pra Eileen. Que esse episódio inteiro ele faz de tudo pra conseguir instalar essa porra dessa TV. Porque a esse ponto o Rigby e a Eileen já estão num relacionamento, que aconteceu de forma natural, porque o Rigby não é um psicopata completo. Falando em psicopata completo, vamos falar do Mordecai, que tá tendo crise de ansiedade porque a Margaret volta pra cidade. Mas sendo realista, ele provavelmente não vai nem ligar, né, porque ele já tá com a CJ, que é uma ótima pessoa e... Não! Ai, meu Deus, eu não quis fazer isso, Mordecai! É claro que ele faria isso. O Mordecai consegue trair a CJ na frente dela com a Margaret. E como se isso não fosse o bastante, ele pede desculpas pra CJ, reata o relacionamento deles, só pra no casamento do amigo dele, ele terminar com ela e dizer que ama a Margaret, na frente de todo mundo. Esse cara sabe. Pra mim, nesse momento, os escritores mataram o personagem do Mordecai de uma vez. Não tem sentido você fazer isso, não agrega em nada, e é só um momento pra você ter certeza que o Mordecai é uma pessoa ativamente ruim. O que é muito interessante, porque ele contrasta com o Rigby o episódio inteiro, que tá sendo completamente prestativo com o casamento e ainda revela que tá namorando a Eileen há meses e que ele preferiu manter a relação deles privada, não por vergonha, mas pelo bem do Mordecai, porque ele sabia que o amigo dele tava passando por uma fase ruim e não queria esfregar a felicidade dele na cara do Mordecai. Só esse momento mostra como o Rigby não é mais aquele personagem do início do vídeo. Ele é praticamente outro cara, que aprendeu através das próprias falhas a melhorar. Como se não fosse bastante tudo isso que aconteceu na última temporada, o Rigby decide tomar uma decisão que é concluir o ensino médio. Como eu já disse antes, o Rigby não terminou a escola, e depois que ele começou a namorar com a Eileen, ele sente a necessidade de melhorar, e nada melhor do que um bom e velho EJA. E é interessante que depois ele percebe que ele tá fazendo isso não só pela Eileen, mas também por ele mesmo, o que é muito foda. E sabe como o Mordecai reage a isso tudo? Sentindo inveja do melhor amigo dele, porque é isso que esse cara faz. É sério, ele fica ativamente triste só de pensar que o Rigby vai pra faculdade antes dele. E esse é o melhor amigo do cabra. Esse é o último episódio e é o resultado de toda essa sétima temporada, e os efeitos que ela teve no Mordecai. Ele tá no planejamento da festa da graduação do Rigby e a todo momento ele tá diminuindo a conquista do amigo dele. E faz tudo só querendo que acabe logo. E eu não sei vocês, mas normalmente esse não é o tipo de comportamento que os meus amigos têm quando eu tô me formando no EJA. Eu sei que no final o Mordecai admite que tava com raiva e inveja do Rigby, mas isso não exclui o que aconteceu. Eu sei que eles conseguem superar isso porque no final eles ainda são amigos, mas ainda fica meio estranho, até porque depois disso a gente tem pouco desenvolvimento desse arco de personagem na última temporada e o desenho só acaba. Deve ter gente falando da situação do Rigby sabotar o Mordecai na época do ensino médio, que fez com que o Mordecai não fosse pra universidade. E como eu já falei, isso é um bagulho absurdo, tá ligado? Tipo, é horrível mesmo. Mas eu acho que as pessoas fazem isso parecer um problema maior do que realmente é. Como se o Rigby tivesse tirado o futuro brilhante do Mordecai, o que simplesmente não é verdade. O filme deixa claro que a U University é uma faculdade que qualquer um com nível mínimo de escolaridade conseguiria entrar. Não é como se esse cabra tivesse passado pra, sei lá, Harvard. E mesmo depois da confusão, o Mordecai voltou e terminou o ensino médio em outra escola. E ainda foi pra faculdade de artes. Ele escolheu trancar a faculdade. Então, apesar desse bagulho ser paia que o Rigby fez pra ele, não é uma chave tão grande assim quanto as pessoas costumam tratar esse problema. Então, depois disso tudo, o que eu quero dizer é que o Mordecai é um personagem horroroso e uma pessoa horrível que não merece redenção e que o Rigby é o deus perfeito que tem todos os seus erros apagados? Não! Na verdade, esse vídeo é só pra deixar claro que os dois personagens
ter suas falhas, mas elas se manifestaram de maneiras completamente diferentes. O meu problema com Mordecai é que em certo momento parece que os escritores só decidiram que iam fazer a vida dele o mais miserável possível e transformar ele em um arrombado. O que não teria problema se fosse feito de uma maneira mais natural pro personagem, porque tava claro que eles conseguiam fazer isso. Independente, Apenas um Show continua sendo um dos meus desenhos preferidos e eu gosto muito da dinâmica que esses dois personagens têm. Então se você concorda ou discorda, pode deixar aí nos comentários o que você acha. E muito obrigado se você me ouviu até aqui, e eu ia adorar se você desse um like e se inscrevesse no canal, que aqui a gente tem vídeo, às vezes.